Então, boa noite, gente. Sejam bem-vindas à aula Intestino que Funciona, Vida que Funciona. Eu tenho uma paixão enorme por esse assunto, né? Já estudo há um tempo a importância do intestino na nossa saúde, na nossa qualidade de vida. Há algum tempo também ele já é chamado de nosso segundo cérebro, e é por isso que eu dissemino tanto esse assunto, porque quando a gente entende que cuidar do nosso intestino muda completamente a nossa saúde, a nossa qualidade de vida, a nossa disposição, o nosso rendimento, a nossa imunidade, fica mais fácil de ter resultados, né? E há um tempo também que eu já ministro aulas nesse assunto, que eu já ministro aulas tanto para o público em geral quanto para nutricionistas, querendo formar mais pessoas, né, que tenham essa visão. Eu brinco que quando a gente entende que colocando o óculos que enxerga primeiro o sistema digestivo, a gente vai ter muito mais sucesso no tratamento. Então, dessa forma, nós vamos conseguir melhor resultado lá no emagrecimento, melhor resultado lá no sistema imunológico, na pele bonita, na parte do humor, no eixo cérebro-intestino. Então, por isso que eu sou uma entusiasta desse assunto, né? E claro que através das consultas eu consigo colocar isso em prática, né? De uma maneira muito individual, com um olhar, né, totalmente personalizado, mas para abranger mais pessoas é através de grupos que a gente consegue levar esse assunto, né, em um curto período de tempo para um número maior de pessoas. Então, é por isso que eu faço essas aulas, cursos, palestras com esse objetivo. Então, para quem não me conhece, né, eu vi que tem várias carinhas conhecidas aí, mas para quem não me conhece, eu sou a Gabriela Porte, sou mãe dessa lindeza chamada Isabela, né, mas mais conhecida como Bela ou Bebé, que é uma figura. Quem ainda não me segue nas redes sociais, sugiro fortemente, se não pelo meu conteúdo, mas pelo conteúdo que a Bela gera, que é um sucesso absoluto, né? A gente se diverte horrores com ela. Trouxe algumas coisinhas aqui que ela faz para vocês ao longo dessa aula, para a gente se distrair e descontrair um pouquinho. E desse fofucho, que é o Ozzy, que vai fazer 16 anos esse ano. Então, que ele já está comigo quase metade da minha vida, e que também me ensina muito sobre resiliência, sobre como lidar com adversidades, porque ele, desde os 8 aninhos, é cego, e ele é um cara que eu admiro demais, porque ele tira de letra isso, né? Ele faz tudo, ele faz mapinha mental, ele se vira, então não tem como eu me apresentar sem dizer quem eu sou mesmo, né? Eu sou uma pessoa muito realizada por ter esses 2 filhotes. E sou mãe do Jimmy também, que já é estrelinha. Sou nutricionista funcional desde 2006. Sou mestre e doutora em medicina na área de hepatologia, que são as doenças do fígado. E foi através do meu doutorado que eu descobri a área de saúde intestinal, microbiota e a relação com toda a saúde e doença, com todo o nosso organismo. E aí, desde que eu iniciei o doutorado em 2013, eu fiquei apaixonada por esse assunto. Foi a partir dali que a gente, na ciência, na área, né, da saúde, começou a estudar mais microbiota, olhar com mais atenção para o intestino, né, a partir de 2007, mas assim, deu um boom em 2014, e começamos a entender que esses micro-organismos, eles têm um papel muito importante na nossa saúde. E em 2017, eu criei a Funcione, que é a minha empresa de cursos nessa área de nutrição e saúde intestinal. Então, que eu comecei a levar, né, esse assunto adiante.
tanto para profissionais da área da saúde, mas principalmente para nutricionistas, acadêmicos de nutrição e para o público em geral. O meu público é muito mais feminino, né? Como podem ver ali na fotinho de baixo. Eu atuo como nutricionista clínica desde que eu me formei, em 2005. Sou professora, então, né, na minha empresa de cursos, a Funcione. Sou professora e palestrante em cursos de pós-graduação, em congressos na área de nutrição, de gastro, de sistema digestivo e de microbiota. Então, essa é a Gabriela Porte. E aí, gente, por que essa aula, né? Porque eu quero fazer uma pergunta para vocês, né? Vocês estão aqui porque sofrem com constipação, mau humor, dor de cabeça, a pele não está do jeito que vocês gostariam, tem um aspecto de pele que não é saudável, tem mais acne do que queria, né? A gente tem que saber que acne na idade adulta não é algo normal, né? É algo que sinaliza que algo não vai bem. Dor no abdômen, barriga inchada, excesso de gases, dificuldade com a questão de peso, né? Então, estou sempre lidando lá com a balança, não consigo sair do sobrepeso, da obesidade. Isso é algo que incomoda vocês? Eu preciso dizer que isso não é normal, tá? Que não é nem um pouco normal. Pode ser muito comum. Constipação é comum, mau humor é comum, dor de cabeça é comum, mas existe uma grande diferença entre comum e normal. E sabe o que não é normal também? A gente conviver com esse tipo de sintoma, medicando, vivendo mal, sem qualidade de vida, e achando que isso é normal, né? Tá sempre tomando um remedinho para gases, para dor de cabeça, tô sempre me arrastando, tô sempre querendo ficar mais na cama, tô sempre trabalhando assim, né, por aqui. Conviver com esses sintomas não é normal. Então, gente, eu convido vocês a pensarem nisso, né? Normal é o nosso corpo funcionar bem. Normal é o nosso corpo nos dar tudo aquilo que a gente precisa para ficar bem, para ficar disposto, para ficar 100%. Então, o intestino que não funciona, que está constipado, inflamado, em disbiose, ele vai prejudicar a nossa qualidade de vida, a nossa produtividade, seja no trabalho, seja na vida. Ele prejudica a nossa vida social, gente. Eu tenho pacientes que, em função das dores, em função do desconforto intestinal, não participam mais de eventos sociais. Esse intestino, ele deixa a nossa imunidade mais frágil, porque aqui a gente tem as células intestinais. Abaixo das células intestinais, nós temos o tecido chamado GALT, que é o tecido linfóide associado ao intestino, que é quem comanda o nosso sistema imunológico. Quando o intestino está irritado, está inflamado, está hiperpermeável, esse sistema imunológico fica hiperresponsivo. Ele fica muito reativo e ele fica o tempo todo, né, criando probleminhas para gente. Então, é alergia respiratória, é alergia de pele, é uma doença autoimune, é uma doença crônica não transmissível, como diabetes, como obesidade, como hipertensão, como síndrome metabólica, como doença hepática gordurosa não alcoólica, esteatose hepática. Isso tudo está relacionado com um intestino ruim, um intestino que não está saudável. E a nossa saúde, então, vai se prejudicando. Esse intestino que não funciona, ele pode ficar doente, né? Numa questão mais local, assim, desenvolvendo pólipos, divertículos, hemorroidas, e numa questão mais séria, até um câncer de intestino, porque sim, né? A constipação é uma das causas do câncer de intestino. Mas ele também pode afetar
tecidos extraintestinais, né? Baixando a nossa imunidade, causando doenças metabólicas e a dificuldade de perder peso. Então, eu entendo o que vocês estão passando, porque eu trabalho com isso há mais de 10 anos. E eu quero ajudar vocês. E é por isso que eu trago essa aula, né? Vim aqui pegar na mão de vocês, essa é a minha mão e a mão da Bela, porque eu quero ajudar vocês, porque é possível mudar esse cenário. Preciso trazer para vocês o dado que 40% das mulheres no Brasil são constipadas. 40%, quase metade da população sofre com isso. E o meu público é 98% feminino. A maioria das pessoas que eu atendo tem de 30 a 60 anos, varia um pouquinho mais, né? 20 a 70, mas fica entre essa faixa etária. E eu já atendi, através dos cursos da Funcione, quase 500 pessoas. E, além disso, já falei com mais de 6.000 pessoas em palestras, aulas, congressos, jornadas. Então, o que eu estou falando para vocês é algo que eu vejo que é um problema que a gente precisa solucionar urgentemente. E por isso que eu pedi, né, por diversas vezes nas redes sociais, ali no nosso grupo, que a gente fizesse essa força-tarefa, né, de convidar mais mulheres, amigas, familiares, pessoas, para que a gente dissemine esse assunto, né, para mais pessoas. Então, o que eu prometi nessa aula? Que nós vamos falar sobre constipação, distensão abdominal, microbiota, disbiose, a relação do intestino com dor de cabeça, alteração de humor, pele feia e a relação do intestino com doenças. E o mais importante, que é o que vocês querem, né? Como resolver esse problema para sempre em 30 dias. Né? E quando a gente faz um tipo de promessa assim, nossa, vai resolver em 30 dias mesmo, né? Como assim? Eu faço essa promessa, gente, porque todos os meus alunos do Desafio Funcione tiveram seus problemas resolvidos quando fizeram tudo aquilo que foi orientado, né? Claro que a minha parte aqui, né, não tem a varinha de condão que faz vocês seguirem aquilo que vai ser orientado. Mas se colocarem em prática, pode ter certeza que em 30 dias os problemas intestinais vão ser resolvidos. Então, falando um pouquinho sobre a constipação, o que ela significa, né? É quando existe uma dificuldade na eliminação, na evacuação, né? Seja por frequência inadequada. O que significa isso? A gente tem que fazer cocô todos os dias, tá? O que é normal? De uma, duas, 3 vezes ao dia, tá ok. Se a consistência for normal, tá tudo certo, tá? O que não é normal? Armazenar fezes no intestino. Quando a gente armazena essas fezes no intestino, nosso intestino começa a reabsorver toxinas e compostos que são produzidos pelos micro-organismos ruins que habitam o nosso intestino, e isso tem um impacto muito negativo na nossa saúde. Eu já vou conversar com você sobre isso. Então, tem que eliminar todos os dias, tá? O que é considerado constipação também? Fezes muito duras, muito ressecadas, esforço para evacuar não é normal. Não é normal precisar de laxantes ou outros recursos supositórios para evacuar diariamente. O intestino é feito para funcionar todos os dias, tá? Então, a gente precisa entender isso. Constipação é comum, atinge 40% das mulheres, mas não é normal, tá? O que também não é normal? Distensão abdominal. O que quer dizer essa palavra, né? Distensão. É quando o nosso abdômen fica inchado, repleto de gases. E por que isso acontece? O nosso organismo ele vai produzir gases quando ele está
fermentando as fibras, ou quando existe uma constipação que faz com que a gente não consiga eliminar os gases adequadamente, né? Porque tem fezes no final do intestino e os gases não conseguem ser liberados, ou porque tem muitos micro-organismos indesejáveis no nosso intestino que vão ficar fermentando e produzindo gases, geralmente gases com um odor bem desagradável, né? Porque esses gases eles são produzidos a partir de um processo chamado putrefação. Putrefação vem de podre, gente. Então, quando eu tenho lixo dentro do meu intestino, e eu gosto de explicar dessa maneira, né, que parece um pouco agressiva, mas o que acontece quando eu armazeno o lixinho da cozinha por 2, 3, 4, 5 dias? Vai começar a desenvolver bichinhos, mosquinhas, bactérias, fungos, começa a ter cheiro ruim, né? Começa a apodrecer aquela matéria orgânica. O mesmo acontece no nosso organismo. Quando eu acumulo fezes dentro do intestino, eu vou estar possibilitando que os micro-organismos façam a putrefação dessa matéria orgânica. E com isso, existe a produção de gases, e esses gases têm nomes bem bizarros, né? Cadaverina, putrescina, que são gases que têm esse cheiro mesmo, de podre de cadáver. E o que acontece? Esses gases, eles têm uma ação muito inflamatória, né? Então, não é só a questão desconfortável da gente ficar eliminando mais gases, de ficar sentindo a dor do abdômen inchado, mas sim também lá dentro está acontecendo um processo inflamatório que vai refletir em outros órgãos do nosso corpo. Então, não é normal ter distensão abdominal. Não é normal acordar com a barriga sequinha e ir dormir grávida de 4, 5 meses. Não é normal, tá? Isso pode acontecer um dia ou outro? Pode. Às vezes, quando a gente come muitos alimentos fermentáveis na mesma refeição, no mesmo dia, né? Ah, comi na mesma refeição. Feijão, repolho, couve, brócolis, né? São alimentos que realmente fermentam mais. Pode ser que eu produza mais gases. Tem pessoas que têm uma síndrome chamada síndrome do intestino irritável que digerem pior alguns tipos de fibras, né? E fermentam mais. Ok, né? A gente retira esses alimentos e aí o intestino funciona normal. Agora, ter distensão abdominal porque a gente não elimina as fezes e essas fezes ficam lá sendo refermentadas, isso é muito importante e não deve acontecer. Falando um pouquinho, né, sobre o que acontece lá dentro do nosso intestino, a gente tem 90% do nosso corpo são micro-organismos e apenas 10% são células. Então, tem um livro que o título dele é 10% humano, dizendo que nós somos mais micro-organismos do que células, mais micro-organismos do que humanos. Considerando que a gente tem micro-organismos em todos os órgãos, em todas as partes do nosso corpo, dentro do olho, na pele, na cavidade oral, e lá no intestino é a maior concentração, só para vocês terem uma ideia, nós temos cerca de 2 quilos de micro-organismos, bactérias, leveduras, fungos, vírus, dentro dos nossos intestinos. E este mundo, né, que é a microbiota, ele pode ser favorável ou desfavorável. Quando a gente tem mais micro-organismos favoráveis, nós vamos ter a fermentação das fibras, vamos ter uma produção de ácidos graxos de cadeia curta. Esses ácidos graxos de cadeia curta têm uma ação anti-inflamatória no nosso organismo.
E vamos ter a produção de diversas vitaminas e minerais que são produzidos por esses micro-organismos benéficos. Além disso, eles são como se fosse um exército de defesa aqui, né? São as células do nosso intestino, todas grudadinhas. Aqui a gente tem uma camada de muco que recobre essas células, e aqui ficam os micro-organismos. Esses micro-organismos, eles ficam como se fosse um exército, né? Preparados para, quando vem um micro-organismo do mal, que a gente chama de patogênico, eles vão atacar, né, e eliminar. Quando essa microbiota está em equilíbrio, em simbiose, né? Uma microbiota em equilíbrio, ela protege o nosso organismo. O fato é que diversos fatores, entre eles a constipação, a alimentação no padrão ocidental, que é a alimentação que nós temos atualmente no Brasil, com carboidratos refinados, então excesso de açúcar, de farinha branca, de industrializados, de alimentos ultraprocessados, baixo consumo de comida de verdade, fibras, frutas, vegetais, né? Uma alimentação mais natural, isso faz com que a nossa microbiota fique desequilibrada e a gente tenha uma menor quantidade de micro-organismos benéficos e uma maior quantidade de micro-organismos patogênicos, que são perigosos, que são prejudiciais para o nosso organismo. E isso se chama disbiose, esse desequilíbrio. No momento em que essa disbiose aparece, a gente vai ter um maior risco de desenvolvimento de doenças, tanto agudas como infecções, alergias respiratórias, gripes, gastroenterites, tudo aquilo que o nosso corpo manifesta de uma forma rápida, né? Vai aparecer quando o nosso corpo está em desequilíbrio, em disbiose, quando esses micro-organismos patogênicos, eles estão dominando o campinho do intestino. Então, a curto prazo, o nosso corpo fica mais sensível, né? Quando a gente toma muito antibiótico, muito remédio, quando a gente tem um nível de estresse muito elevado, uma alimentação inadequada e a constipação, essa disbiose faz com que o nosso sistema imunológico fique deficiente. E a longo prazo, quando se mantém essa disbiose por muito tempo, o que acontece é que a gente começa a desenvolver doenças mais crônicas. E aí aparecem as doenças autoimunes, como artrite, lúpus, diabetes tipo 1, doenças como psoríase, né? Várias doenças que são autoimunes aparecem quando essa disbiose está em alta. Outras doenças crônicas, como as doenças metabólicas e inflamatórias, a diabetes, a obesidade, a síndrome metabólica, a esteatose hepática, a hipertensão, doenças cardiovasculares também aparecem mais quando a disbiose toma conta. E doenças do eixo cérebro-intestino também aparecem mais quando a disbiose está presente. Então, o nosso grande objetivo é sempre que o intestino esteja saudável para que a gente consiga manter esse sistema imunológico competente para ele responder quando precisa, mas para que ele não ataque o nosso organismo de uma maneira desorganizada, né? Que é o caso dessas doenças mais crônicas. Para que o nosso organismo não fique inflamado. Essa é uma palavra que está muito em alta, né? E quando a gente tem um intestino constipado e tem esse desequilíbrio entre os micro-organismos lá no nosso intestino, a inflamação, ela inicia pelo intestino, mas ela começa a atacar outros órgãos do nosso corpo.
E aí começam a aparecer sintomas que a gente não quer. Então, um dos maiores espelhos do nosso intestino é a nossa pele. Se o intestino não tá bom, a pele não fica bonita. Vai ficar com uma aparência de cansada, vai ficar com uma aparência de desidratada, ou vai ficar com oleosidade elevada, ou vai aparecer muita acne. Acne e intestino estão completamente interligados, tá? Então não adianta eu ficar tratando por fora se eu não tratar de dentro para fora. A pele, ela é o reflexo de como a gente está lá dentro. E essa acne, ela nada mais é do que uma inflamação somada com uma infecção cutânea, né? Que é causada por bactérias e fungos que habitam a nossa pele. Se esse intestino não tá legal, se a gente tem esse desequilíbrio, se a constipação é frequente, né? Se é uma realidade essa constipação, não tem como ter uma pele bonita. Se esse intestino está enfesado, cheio de fezes, o nosso humor fica enfesado. Por quê? Nossa, como assim, Gabriela? Porque quando eu fico com o intestino cheio de fezes, a comunicação entre o meu intestino e o meu cérebro, que é extremamente importante, fica prejudicada. Então, quando eu tenho um intestino saudável, a gente tem uma produção adequada de neurotransmissores e hormônios do bem-estar, como a dopamina, serotonina, GABA. E isso faz com que eu tenha bom humor, vontade de viver, me sinta mais disposto, mais feliz. A depressão, a ansiedade, o mau humor, os distúrbios de humor e de comportamento, eles estão ligados à deficiência na produção desses hormônios. Só que muitos deles são produzidos pelo intestino, por células do intestino e pelas próprias bactérias intestinais. Quando o intestino está constipado, isso não vai fluir. E aí o nosso humor fica comprometido. O nosso humor fica enfesado. É daí que vem essa palavra, né? Aquela pessoa irritada, de mau humor, de pavio curto. A gente também tem outro sintoma que é muito frequente em pessoas que têm problemas intestinais, que é a dor de cabeça e a enxaqueca. E a pessoa vive à base de relaxante muscular, analgésico, anti-inflamatório, tentando mascarar esse sintoma. Mas a gente precisa entender a causa. O que acontece? A dor de cabeça e a enxaqueca, elas acontecem quando existe um aumento da pressão. E a inflamação, ela aumenta essa pressão. É só a gente pensar assim, né? Bati o dedo ou cortei o dedo, né? O que acontece? Quando inflama, fica inchado. A inflamação, ela faz edema. E quando a gente tem edema, dói. E quando a gente tem edema aqui, aumenta a pressão e dói. Pressiona os nervos e dói. Então, não tem como resolver dor de cabeça, resolver enxaqueca na pessoa constipada. Se ela não resolver o problema do intestino, ela vai continuar com dor de cabeça. Ela vai continuar sentindo dor. Ela vai continuar se sentindo inflamada. E isso serve para todas as ites. Rinite, sinusite, artrite, bursite, tendinite, porque tudo que é inflamação vai aumentar a dor. E quando a gente desinflama o nosso organismo, diminui a dor. E eu vou desinflamar começando pelo intestino, porque quando eu faço o trânsito intestinal funcionar, equilibro a microbiota e desinflamo o meu organismo, necessariamente nesta ordem, porque não adianta eu tentar desinflamar com o intestino constipado, não adianta eu tentar consertar a microbiota com o intestino constipado. Não adianta eu tentar desinflamar se a microbiota está desequilibrada. Então, é primeiro fluxo intestinal, depois
equilibrar a microbiota e depois a questão inflamatória, tá? E aí a gente vai, então, focar nessa questão. Quando eu desinflamo, a dor de cabeça some. Então, é mais um sintoma que a gente consegue resolver quando o intestino está ok. E temos a relação do intestino com as doenças. Muitas doenças que vocês nem imaginam têm origem na constipação intestinal, principalmente quando ela é crônica, tá? Doenças como tireoidite de Hashimoto, por exemplo. Mas o que tem a ver, né, a tireoide com o intestino? Sim, é uma doença autoimune que pode ser ocasionada pelo desequilíbrio da microbiota causado pela constipação. Então, quando a gente resolve o intestino, melhora os níveis dos hormônios da tireoide. Outra doença, como a diabetes, só é possível ser controlada e a resistência à insulina quando a gente resolve o problema intestinal. Porque mais de 7 hormônios que estão envolvidos no controle glicêmico são produzidos no intestino. Agora, imagina um intestino que está lá, todo inflamado, cheio de fezes, cheio de micro-organismos prejudiciais, ele não vai estar produzindo hormônios adequadamente e isso vai refletir em um controle glicêmico pior. Então, é muito importante que a gente tenha essa consciência. Doenças cardiovasculares podem ter origem lá no nosso intestino, porque o acúmulo de placas de aterosclerose nos nossos vasos sanguíneos estão relacionados, né, com inflamação. E isso é ocasionado pela produção de vários produtos pró-inflamatórios que as próprias bactérias patogênicas produzem, tá? Um dos nomes, né, do mal são os lipopolissacarídeos, que são partículas da membrana desses micro-organismos, dessas bactérias que a gente chama de gram-negativas, elas são super pró-inflamatórias, se ligam em receptores lá do nosso tecido cardiovascular, do nosso tecido hepático, inflamam e causam doenças cardiovasculares, causam doenças do fígado, aumentam a inflamação nesses órgãos. Então, acho que está bem entendido, né, que a gente precisa resolver essa constipação. E foi isso que eu prometi nessa aula e é isso que eu vou fazer. Como resolver a constipação em 30 dias? A partir de agora, gente, eu vou pedir para vocês fazerem um esforço muito incrível nos próximos 30 dias e colocarem em ação todas estas dicas que eu vou dar aqui, tá? Agora é a hora de pegar o celular e anotar no bloco de notas, de tirar foto desse slide, de fazer uma anotação à mão, quem gosta do papel e da caneta, né? E colocar em prática a partir de hoje tudo isso que eu estou falando religiosamente durante 30 dias e, por favor, né, me deem retorno, né, daqui um mês, dia 1º de abril, e não é dia dos bobos, né? Eu quero que vocês me digam que deu tudo certo, tá? Quero que vocês me digam, olha, Gabriela, realmente, né, só dependia de mim resolver o meu trânsito intestinal. Então, um dos primeiros pontos importantes, muito obrigada. A minha assistente que é muito top, gente, trazendo bilhetinho, ó. Me lembrando que eu preciso dizer para vocês que fiquem até o final da aula, porque quem assistir a aula até o final vai ganhar um presente muito bom, modéstia à parte. E eu tenho certeza que vocês vão amar, que é algo que é um plus para a gente conseguir botar em prática, né, esse projeto, né, esse desafio de resolver a constipação em 30 dias. Então, fiquem até o final, assistam a aula que a gente vai
dar um presentinho bem legal. Primeiro ponto, ter horário para ir ao banheiro. A gente não tem horário para dormir, horário para acordar, horário para comer, horário para trabalhar, horário para tudo. Tem que ter horário para ir para o banheiro, tá? O intestino, ele é treinável. A gente consegue educar o nosso intestino para que todos os dias, no mesmo horário, ele funcione. Para vocês não serem pegas de surpresa, de tá lá numa videochamada de reunião de trabalho, dá vontade de ir fazer cocô. Tem como parar para isso? Não tem. Não vou dizer assim pro chefe, né? Só um pouquinho que eu vou no banheiro. Ou tô no trânsito, dá vontade. Posso ir? Não tenho onde, não tem como. Então a gente começa o dia, né, com esse item dando o check. Isso é muito libertador, gente. Claro que pode ser que eu tenha vontade de evacuar mais vezes ao dia, não tem problema. Mas se a gente inicia o dia fazendo a eliminação, nós já conseguimos favorecer uma coisa chamada ciclo circadiano, que é como o ritmo que o nosso organismo funciona em vários aspectos, hormonais, de sono, de fome, de saciedade, de disposição, de horário de sono, de horário de estresse, né? Um estresse positivo, assim, aquele que nos leva, né, a ter vontade de trabalhar, vontade de viver, vontade de sair da cama, né? Então, esse ciclo circadiano, ele faz toda a detoxificação do nosso corpo durante a noite, durante o período que a gente está dormindo. E o que a maioria das pessoas faz quando acorda? Vai no banheiro e faz xixi, né? Porque os nossos rins passaram a noite toda trabalhando, a bexiga fica cheia de xixi, acorda e elimina. O mesmo acontece com o nosso intestino. Ele passa a noite toda trabalhando, ele não dorme, né? E aí, quando a gente consegue fazer essa eliminação pela manhã, é muito favorável para o nosso corpo. Então, o que a gente vai fazer? Né? Ah, Gabriela, mas não funciona. Eu vou acordar, né? Algo que ajuda um pouco é fazer esse hábito depois do café da manhã, né? Que a gente chama de desjejum. Porque quando eu tenho conteúdo no estômago, geralmente funciona o nosso reflexo chamado gastrocólico, que é o estômago avisando o cólon, que é a última porção do intestino, que ele tem que esvaziar porque está chegando mais comida. Basicamente isso, né? E aí, então, a gente vai acordar 5 minutinhos mais cedo para depois do café da manhã ir no banheiro. Algumas pessoas são mais sensíveis à cafeína. Se tomar um café, um chimarrão, um chá verde, um chá mate, né? Tem gente de todo o Brasil aqui, de manhã também ajuda, tá? A cafeína ajuda a aumentar os movimentos peristálticos. É um estimulante. E aí, eu terminei de tomar meu café da manhã, começo a sentir os movimentos intestinais, vou lá para o banheiro e fico 5 minutinhos sentado no vaso sanitário, tá? Pode ser que eu não sinta os movimentos intestinais no início, pode ser que meu intestino não funcione no início, mas eu vou persistir. Todos os dias eu vou ao banheiro no mesmo horário, tá? Depois do café da manhã e fico lá. É 5 minutinhos, tá, gente? Vale a pena acordar mais cedo, tá? E aí eu vou sentar nesse vaso sanitário em uma posição específica, não na posição que essa moça está, porque ela está na posição sentada. E o nosso intestino, ele foi fabricado para funcionar na posição de cócoras. Então, a gente vai simular a posição de cócoras, né? Nós vamos colocar um banquinho ou a lixeirinha embaixo dos pés e vamos projetar o nosso tronco para frente. Dessa forma, nós temos um músculo chamado pubo retal, tá? Esse aqui é o reto, que é a última porção do nosso intestino. Quando a gente está sentado, esse músculo pubo retal, ele fica pinçando reto. E aí fica mais difícil a eliminação. Essa eliminação fica mais lenta e geralmente ela não acontece de uma maneira completa. Fica um restinho de fezes aqui nessa porção. Quando a gente fica na posição de cócoras, né?
elevando as pernas e projetando o tronco para frente, esse músculo relaxa e o reto fica reto. E aí a nossa eliminação ela vai ser mais rápida e mais completa, né? Tanto que quem é meu paciente aqui sabe que eu sempre faço essa pergunta. Tem a sensação de esvaziamento completo ou incompleto? O nosso objetivo é que a eliminação seja completa, tá? Se fica um restinho de fezes lá no intestino, pode ser motivo para começar a aumentar a produção de gases, a gente ter mais dificuldade de eliminar os gases e com isso acaba sentindo mais desconforto durante o dia, mais distensão abdominal. Terceiro ponto, massagem abdominal. Olha a Bela aqui, ó, recebendo uma massagem, gente. Bebê, vamos fazer massagem na tua barriga? Sim. Então, tá, vamos mostrar como é que é a massagem para quando a gente quer que a barriga funcione. Olha para cá, a gente começa... pinicando as costas na grama, tá? A nossa massagem abdominal, essa é a Bela, que vocês vão conhecer. Até lembrei agora que lá no Instagram, que é a gabriela.forte, vocês vão encontrar um vídeo fofíssimo dela mostrando da posição no vaso sanitário usando o banquinho. A Bela está mostrando, né, que a gente vai fazer essa massagem abdominal no sentido horário. Então, tem um videozinho também aí no Instagram que mostra bem direitinho, tá? Porque o nosso intestino é assim, ó. Então, do lado direito, a gente vai fazer a massagem subindo, que é o nosso cólon ascendente. Nós vamos fazer a massagem no cólon transverso, assim, na horizontal. E vamos fazer do lado esquerdo descendo, onde a gente tem, então, o nosso cólon descendente do nosso reto. E essa massagem, então, sempre neste sentido horário, vai favorecer a eliminação tanto das fezes quanto dos gases. Então, quando a gente sente que a barriga está inchada, que tem um desconforto, faz a massagem abdominal que vai ajudar muito. Todos os dias, tá? Pode, um pouquinho depois do café da manhã, faz a massagem, senta lá na posição de cócoras e vai esperar acontecer essa eliminação. Quarto ponto importantíssimo e que eu vou pedir, pelo amor de Deus, que vocês não façam mais. Não ignorem o reflexo evacuatório. Quando a gente fica dizendo para o nosso corpo, agora não dá, agora não posso, agora não dá, que isso acontece desde a nossa infância, né? Então, lembram quando acontecia de pedir para um adulto, preciso fazer cocô, espera chegar em casa. Preciso fazer cocô, não, aqui na loja não dá, aqui na rua não dá, aqui no carro não dá. Espera, segura, segura, segura. Depois, na adolescência, né? Tem vergonha de usar o banheiro da escola, o banheiro do shopping, o banheiro do restaurante, o banheiro da casa do amigo. Não vai no banheiro, fica dizendo o tempo todo para o teu intestino. Esse reflexo não é necessário. Então, eu tenho muitos pacientes e muitos alunos que dizem, eu não tenho vontade de evacuar. Eu nem sinto. E talvez seja o caso de algumas pessoas que estão aqui nesse grupo. Tem pessoas que ficam 10, 15 dias sem evacuar porque não sentem vontade. Então, a gente precisa recuperar esse reflexo. E esse reflexo a gente vai recuperar treinando o nosso intestino. E nunca mais dizendo para ele, agora não é o horário, tá? Sempre que disser que precisa, acha um banheiro e vai, tá? Claro que tem algumas situações que a gente não vai ter como, né? Como eu usei o exemplo ali de estar no meio de uma reunião de trabalho, atendendo um cliente, não vai ter como. Mas sempre que for possível, não esperem, porque talvez esse reflexo ele só seja manifestado de novo lá no dia seguinte, tá? Sim, que é o mais básico de tudo, mas a gente sempre tem que repetir. Água, gente.
Água, o ideal é individual para cada peso, tá? Então, é 30 ml por quilo de peso. Pega aí o telefone, a calculadora, o papel e calcula. Quanto tu pesa? Pesa 50 quilos, vai tomar 1,5 litro de água. Pesa 100 quilos, tem que tomar 3 litros de água por dia. Porque a necessidade de hidratação é muito maior. Então, não tem negociação, a gente precisa se hidratar. E quando eu vou me hidratar, eu preciso fazer com que essa água esteja disponível. Então, assim, se eu só tivesse um copo de água para dar aula para vocês aqui, eu ia passar sede. Eu só trabalho com atendimentos online. Se eu sentasse do lado do computador nos dias de atendimento, colocasse um copo do lado do computador ou nada, eu ia passar sede. Eu tenho que ter água disponível, eu tenho uma jarrona aqui que a tia Sônia fez para mim de água para eu ir tomando durante a aula. Tenham água sempre em todos os ambientes da casa. Tenha uma garrafinha dentro do carro, dentro da bolsa, no trabalho, onde vocês andarem. Para lembrar de tomar água e para quando sentir sede, ter água para tomar. Não lembro, não sente sede. Tem aplicativo, bota um despertador no celular. Quem é meu paciente sabe que o aplicativo que eu uso desperta aí para vocês, né? De uma em uma hora para lembrar de tomar água. Pede para o colega do trabalho, sempre que ele buscar uma água para ele, buscar uma para ti. Enfim, tem que tomar água. Nada dessas medidas que eu falei até agora e as próximas vão funcionar em um organismo que não está hidratado. Outra questão muito importante, né, e que a gente já sabe muito bem, consumo de fibras, né? Então, assim, o ideal, 3 a 5 frutas por dia. Olha a Bela aí devorando uma folha de couve, né? Colhida e ela vai e come purinha mesmo. 5 a 7 porções de vegetais por dia. Sementes, a gente pode incluir na nossa alimentação. Então, semente de linhaça, de chia, de abóbora, de gergelim, de girassol. Faz um mix de sementes que já é bem famoso. Se quiserem, tem receita lá no meu Instagram também, dessa misturinha. Dar preferência para alimentos integrais, arroz integral, pão integral, farinha integral. Tudo que puder acrescentar de fibras, a gente vai estar beneficiando o nosso funcionamento intestinal, porque a fibra ela aumenta o nosso volume fecal, deixa as fezes mais macias e faz com que a gente consiga eliminar melhor, tá? Além disso, as fibras são alimento para os nossos micro-organismos do bem. Então, o que, que a gente vai fazer? Vai estar aumentando as bactérias benéficas e, com isso, então, diminuindo a população dos micro-organismos prejudiciais, né? Que é o equilíbrio aquele que a gente precisa, né? Que aumente, então, esses micro-organismos que protegem o nosso corpo. Outra questão que eu vou pedir para vocês colocarem, né, em prática é o uso de probióticos. E aí os probióticos, gente, eles podem vir de diversas fontes, tá? O que são os probióticos? Os probióticos são micro-organismos vivos benéficos para o nosso organismo. Esses probióticos podem ser encontrados em kefir, tanto kefir de leite quanto kefir de água. Kefir, para quem não conhece, é o famoso bichinho do iogurte, né? Que alguma vez na vida já passou pela tua casa, pela casa da tua mãe, da tua avó, da vizinha, alguém já te mostrou isso, né? A kombucha, que tá super na moda, que é essa fotinho que eu coloquei aí, né? Dá para fazer drinks, dá para fazer maravilhas. Vegetais fermentados, como chucrute, como kimchi. Tem várias receitas na internet. Eu tenho receita aí também no meu Instagram, podem pesquisar, né? De vegetais fermentados. Tem um chucrute de repolho roxo, coisa mais linda, né? Que dá para fazer em casa. Iogurtes, leites fermentados, mas a gente tem que ler, né? E ver que realmente tem probióticos e não é bebida láctea. Bebida láctea não tem probióticos, tem que ser iogurte, tá? E posso fazer a suplementação de probióticos, comprar na farmácia ou mandar manipular e fazer a suplementação. Durante esses 30 dias é importante que vocês estejam tomando probióticos pelo menos
algumas vezes por semana, tá? Pelo menos 4 vezes por semana tem que estar tomando probióticos para organizar essa casa aí, desinflamar e ajudar o intestino a funcionar melhor. E a nossa última dica é muito preciosa, que é uma vitamina chamada coquetel laxativo. E a Bela vai contar para vocês o que, que vai aí nessa receita. E esse suco é bom para quê? O que tu vai colocar nesse suco? Eu vou colocar mamão, laranja, sementinha, água e ameixa. Então, nesse coquetel laxativo vão esses ingredientes. Tem a receita, o videozinho também lá no Instagram, podem procurar. Bate no liquidificador e toma todos os dias, ou antes de dormir, ou pela manhã, tá? Esse coquetel laxativo tem bastante fibra, tem compostos, tem enzimas digestivas que vão ajudar o intestino a funcionar melhor, tá? Ai, Gabriela, não quero bater não quero sujar liquidificador. Come esses ingredientes que dá no mesmo, tá? Pode comer uma fatia de mamão, comer meia laranja, uma laranja, come as 3 ameixas, come as sementinhas, toma água. É o mesmo resultado. Certo, gente? E estas são as medidas para resolver a constipação em 30 dias. Espero que tenham anotado, espero que tenham fotografado, que estejam, né, pensando aí em como colocar em prática essas dicas, esses itens, essas mudanças de hábitos. Não é nada de outro planeta, né? E se fizer durante 30 dias, eu garanto que o intestino vai funcionar, certo? Vai conseguir desmamar do laxante, vai conseguir ter muito mais qualidade de vida, vai diminuir o uso de medicamentos. Vocês vão ver que a vida melhora muito, tá? E aí, né, para quem quiser algo mais, então estamos lançando aqui, né, hoje, ao vivo e a cores, o desafio de 30 dias intestino que funciona, vida que funciona. Então, a partir deste momento, se vocês acessarem esse link, gabrielatorte.com.br, vocês já vão ter informações a respeito do desafio. E esse desafio começa no dia 8 de março, quando a gente vai juntas, né, percorrer este caminho, né, para aquelas pessoas que acham que não conseguem fazer tudo isso sozinhas. Então, para quem é esse desafio? Para mulheres que não aguentam mais viver constipadas, que têm desconforto frequente, que estão sempre com dor de cabeça, mau humor, barriga inchada, imunidade frágil, dificuldade em perder pelo, pele feia, que querem mudar esse cenário. E a Inês, eu acho que até está nos assistindo aí. Eu sou a Inês, e eu conheci a doutora Gabriela através da minha filha, que se trata há alguns meses com ela. Durante a pandemia, eu tive o diagnóstico da H. pylori, onde eu fiz tratamento médico, com antibióticos, só que eu nunca melhorei. Cada vez pior. O tempo ia passando e eu piorando. Era azia, refluxo, um estufamento, um inchaço. Isso afetou o meu sono, afetou a minha ansiedade, andava muito irritada. Foi quando eu chamei minha filha e comentei com ela que eu queria procurar um gastro para fazer um tratamento. E aí ela disse, vamos procurar a doutora Gabriela, a minha nutricionista, vou te encaminhar para ela. E já no final de novembro começou o último programa Funcione, que eu já fui encaixado nele também, além de interagir com outras pessoas. E eu indicaria, como me indicaram, eu indicaria a milhares de pessoas, a doutora Gabriela, porque ela fez a diferença na minha vida, né? E eu sei que ela vai seguir fazendo a diferença na vida de muita gente. E foi muito bom para mim. Minha eterna gratidão à doutora Gabriela. Então, gente, o resultado dela foi incrível, né? A gente aplica nesse desafio um questionário no início do programa, né?
início do desafio e no final, e ele tem uma pontuação. E essa pontuação baixou demais para Inês. Ela nem acreditou, né? E como é que a gente faz esse acompanhamento de 30 dias? São 4 semanas em que a gente vai ter um acompanhamento comigo, uma vez por semana, com aula online ao vivo, aulas teóricas, práticas. A gente vai para a cozinha, bota a mão na massa, faz receitas com os alimentos que são benéficos para o intestino, sem aqueles que fazem mal para o nosso intestino, como os refinados, o açúcar, leite, glúten, né? Então a gente aprende receitas novas, temos toda essa interação, todas as semanas a gente tem desafios para cumprir, temos um grupo de WhatsApp para ajudar a resolver, né, esses problemas, para interagir, para conseguir se manter motivado, dicas frequentes, várias atividades para a gente ir fazendo ao longo desse período, né? E o resultado, que é a saúde intestinal. A Irene também trouxe, né, o depoimento dela para vocês. Irene de Velhos Barros, eu sou nutricionista clínica. Eu conheci a Gabriela por esse Brasil, fazendo cursos juntas, assistindo palestras da Gabriela. Resolvi, então, fazer o curso da Gabriela para que ela pudesse me ajudar melhor. E o programa, ele veio em uma época muito, muito difícil da minha vida, quando eu fiz, então, esse levantamento de reto e de intestino. E eu precisava, né, adequar melhor as minhas escolhas, a minha alimentação. Então, mesmo sendo nutricionista, a Gabriela, ela me ajudou a perceber pequenos erros que eu andava fazendo. E aí me ajudou muito a ajustar e adequar melhor a minha alimentação. Eu indico para vocês esta colega maravilhosa, vocês não vão se arrepender, e eu tenho certeza que não só as nutricionistas, mas como qualquer pessoa que passe por um problema intestinal vai aprender muito com o programa da Gabriela. Obrigada, Irene. Obrigada, Inês, por terem trazido esses depoimentos. Gente, eu, de olhos fechados, e muitas pessoas que estão aqui me conhecem, eu não teria coragem, né, de falar se não fosse verdade. 100% dos nossos alunos do desafio Intestino que Funciona, Vida que Funciona, tem resultados. Então, eu trago para vocês, assim, que com certeza, ao final desse período, do dia 8 ao dia 29 de março, vocês vão ter uma mudança muito considerável na saúde de vocês. Esses encontros, eles vão acontecer, então, todas as quartas-feiras, das 8 da noite às 9h30. E a gente faz sempre, né, via online, cada um da sua casa, para que, né, a vida prática continue acontecendo, né? Isso foi algo de bom que a pandemia nos trouxe, que acelerou esse processo, né, de transformar tudo em digital. Então, cada um vai estar lá na sua casa, podendo cuidar de vocês. E por que eu quero que vocês participem? Porque eu quero te ver funcionar e abandonar para sempre constipação, diarreia, gases, má digestão, inchaço abdominal, alteração digestiva, alteração de humor, depressão, ansiedade, dificuldade em emagrecer, alergia cutânea, respiratória, imunidade ruim, dificuldade em seguir dieta, dificuldade em perder peso, mau humor. Tudo isso é possível abandonar quando a gente tem um corpo que funciona. E se esse corpo funciona, é porque o intestino está funcionando. Senão, não tem jeito. Nessa turma, a gente vai trazer muitos materiais bônus. Tá? Então, vai ter sugestão de lanche, de almoço, de snack, de sobremesa, lista de compra, esquema para montagem de cardápio. Eu vou ensinar vocês como montar
um cardápio, material para definição de metas e mudanças de hábitos, que a gente vai fazer isso a curto, médio e longo prazo, e-books de receitas que, né, são lindos. Essa aí é a capinha, né? A gente tem vários materiais muito legais. Esse questionário de rastreamento corporal, que vai nos dar um panorama, né, do que precisa melhorar em cada pontinho do nosso corpo, literalmente dos pés à cabeça, né? E a gente tem como objetivo diminuir essa pontuação para conseguir viver melhor, ter mais qualidade de vida. Sugestão de uma rotina saudável, né? Então, como organizar o nosso dia de uma forma que todas as nossas escolhas, como a Irene falou, sejam mais saudáveis. E a tabela de Bristol, né, que faz com que a gente consiga entender qual é o formato do cocô mais saudável, que a gente cria esse hábito de olhar o nosso cocô todos os dias. E para quem fizer a inscrição até às 11h59 de hoje, vai ganhar um super bônus, que é esse, né? Então, o grande presente que eu trouxe para vocês, que é uma consulta comigo, além do desafio Intestino que Funciona, a Vida que Funciona. Então, tu te inscreve para o desafio e ainda ganha essa consulta, além de todos os materiais que eu acabei de falar. E aí, vocês devem estar se perguntando, né? Quanto custa isso? Então, eu vou trazer para vocês uma reflexão sobre esses valores, tá? Uma consulta comigo, atualmente, custa R$350, é uma consulta de 1 hora. No desafio, nós vamos estar 6 horas juntos, né? Então, a gente vai multiplicar este valor por 6. Então, só em horas comigo, seria R$2.100. Mais essa consulta bônus de quem se inscreve hoje até às 23h59, mais R$350. Os materiais exclusivos, eu não sei, eu estimei um valor aqui, né? Mas são muitas horas de trabalho, incontáveis, né? Coloquei aí um valor R$950, mas eu acredito que isso seja muito barato para o que está oferecendo. O total daria, né, R$3.400. Mas, como o meu objetivo, além de trazer esse assunto para vocês, é trazer esse assunto para muitas pessoas, eu quero que muita gente tenha acesso a esse conhecimento, eu quero uma turma enorme, eu quero que vocês tragam familiares, amigos, vizinhos, todo mundo. Eu quero que todos possam fazer este desafio. Vocês acreditam que o valor do desafio vai ser R$397? Gente, só não consegue participar do desafio quem não quer ou quem não prioriza a sua saúde, né? Então, este valor pode ser parcelado em 12 vezes de R$37, tá? Dá um pouquinho mais de R$1 por dia. Eu tenho certeza que todos vocês conseguem se organizar para participar dessa turma. As inscrições estão abertas a partir de agora até o dia 7 de março, porque o desafio começa no dia 8, Dia Internacional da Mulher, quando a gente vai, né, então, estar celebrando essa escolha pela nossa saúde, pela nossa qualidade de vida, por um intestino que funciona e uma vida que funciona. Eu tenho certeza que todas vocês podem participar e espero que queiram. Por que tu não vai te inscrever? Então, se tu conseguir colocar em prática, né, todo o conteúdo de hoje, é uma pessoa super organizada, né, motivada, consegue com as suas próprias pernas colocar em prática, eu estou garantindo que, se seguir tudo isso que eu orientei, vai conseguir fazer o intestino funcionar, tá?
E eu dei muito conteúdo de qualidade de graça, porque eu quero, o meu objetivo maior é que todo mundo tenha o intestino funcionando. Que a gente mude esse panorama de 40% de mulheres constipadas nos próximos anos, tá? Que a gente diminua a incidência de câncer de colo retal, porque está crescendo e está acontecendo em pessoas cada vez mais jovens. Eu não quero mais isso, tá? Então, se conseguiu colocar em prática, não precisa te inscrever. Se a tua saúde, se a tua qualidade de vida estão 100%, tu veio assistir a aula para adquirir mais conhecimento, mas não precisa melhorar nada, não precisa te inscrever. Se o teu intestino está 100% saudável, teu sistema digestivo está 100% saudável, né? Tá trabalhando bem, não precisa te inscrever. Se não tem nenhum sintoma que te incomoda, né? Tô assim plena, não tenho nada me incomodando, não precisa te inscrever, né? Ou se tu prefere gastar com remédio, né? Porque tem pessoas que preferem, acham mais prático ficar lá gastando com remédio, apesar de saber que isso é uma conta muito cara, porque a longo prazo, remédios têm efeito colateral e esses efeitos colaterais podem ser coisas muito graves, né? Então, nesses casos, né, não te inscreve. Agora, se tu quer que eu te pegue pela mão e te ajude a funcionar realmente em 30 dias, te dê o caminho, né? Te acompanhe durante todas essas 4 semanas, conta comigo. Te inscreve aqui que eu vou te ajudar. Se tu quer priorizar a tua saúde, né? E acha que isso vai trazer resultados positivos nos teus relacionamentos, que vai trazer resultados positivos no teu rendimento no trabalho, na tua disposição, isso tudo vai, né, melhorar? Vamos lá. Quer ter mais qualidade de vida? Abandonar sintomas desagradáveis? Quer aprender mais sobre o teu corpo, sobre alimentação, né? Entender como é que a gente pode equilibrar melhor esse corpo e fazer o intestino funcionar e a vida funcionar? Pode vir. E se tu entende que em 4 semanas tu pode iniciar uma mudança de hábitos para o resto da tua vida, e a partir de agora, né, fazer uma virada de chave e considerar que realmente, né, não interessa a idade que eu tenho, a partir de agora eu posso viver melhor. Eu te convido para te inscrever nessa turma. Então, gente, as inscrições estão abertas em www.gabrielaporte.com.br. Eu espero vocês. As inscrições são realizadas de maneira muito rápida, muito facilitada. A Vanessa já está ali disponível para atender vocês. Pode pagar à vista, pode pagar parcelado. Espero que vocês tenham aproveitado muito esse conteúdo, né? Espero que consigam já, a partir de agora, colocar em prática. Já vai lá, já pega uma água, já começa a tomar mais água, já come uma fruta agora, né? Já começa a usar sementinhas, já muda a tua forma de sentar no vaso sanitário. Isso tudo vai fazer com que o teu intestino funcione, né? Mas se tu quiser uma ajuda extra, eu tô aqui para te ajudar. A força do grupo, né, é algo incrível, porque a gente vai se motivando, vai fazendo troca de experiências, vai falando sobre as dificuldades, sobre as conquistas. Isso é algo muito forte, né? Já se sabe há muitos anos, né, do poder dos grupos. E me ajudem, né? Caso vocês achem que esse conhecimento pode beneficiar outras pessoas, esse é o meu grande objetivo. Eu abro mão de muitas coisas para estar aqui falando para vocês, né? Eu não estou com minha filha, eu não vou acompanhar ela dormir hoje, eu não jantei com ela, eu estou aqui dando esse conteúdo de graça, porque é uma missão, é um propósito meu, melhorar a vida das pessoas através da nutrição. E desde que eu entendi que só é possível ter saúde quando o intestino está saudável, eu quero que todo mundo tenha um intestino que funciona e uma vida que funciona. Muito obrigada pela participação de todas vocês. Se quiserem fazer perguntas, interagir, estou aqui à disposição. E foi um prazer imenso passar essa noite com vocês.
Gabriela, Oiê! é a Irene. Oi, Irene! Gabriela, eu tô com vontade de fazer de novo, porque é Vem, muito Irene! bom. É muito bom. Só que dia 8 eu não posso. Ah, legal a tua dúvida. Então, quem não pode participar, gente, de algum encontro, a aula fica gravada, tá? Claro que não é a mesma coisa, a gente sabe, né? Mas fica gravada. Então, se tu quiser participar, a gente te passa os desafios, tu vai estar participando lá do grupo de WhatsApp, assiste a aula, vai fazendo, né, aquilo que foi proposto lá na primeira aula e a gente vai seguindo nas próximas aulas juntos. Não tem problema nenhum. Tá certo. Então, eu vou fazer de novo, porque eu gosto muito. Tá bom, te espero. Tá, e o grupo quero dizer para o pessoal que o grupo é muito bom. Esse grupo de WhatsApp a gente consegue tirar várias dúvidas. E assim é contagiante. Então, quem puder, faça uma, faça duas, faça três, mas faça. Ai, que legal. Muito obrigada por dar teu relato, tá? De coração. Tá bom. Um abração, querida. Vou me inscrever. Beijo. Tá, tchau. Tchau. Boa noite. Um beijo para todas.